Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou o professor Rivaldo Machado, o seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos aí aproveitar esse nosso encontro com você, meu querido aluno, minha querida aluna, para nós conversarmos um pouquinho a respeito de geografia brasileira, né? Então, geografia do Brasil aí, sempre eu digo, né? Não existe prova de geografia sem geografia do Brasil, né? Então esse é um ponto muito importante e você pode ter certeza absoluta que lá na frente do teu Enem, no teu vestibular, vai estar aquela questãozona esperta lá, que eu espero que você tenha uma facilidade muito grande, né? Hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho a respeito de geografia econômica e nós vamos falar um pouquinho de espaço rural, né? Falar da geografia agrária brasileira. Só para localizar você, por favor, você não esqueça, né? Esse conteúdo se encontra lá na sua apostila, na frente B, né? Bom, então vamos lá. O que nós encontramos aqui e quais seriam as grandes características que nós temos a respeito de espaço rural e espaço agrário no Brasil? Então funciona assim. Primeiramente, a gente nunca deve esquecer que principalmente nós temos que a agricultura, o campo brasileiro, por exemplo, ele é muito significativo, muito importante para o Brasil, porque ele acaba tendo uma participação muito grande e muito significativa na composição do nosso PIB, né? Então hoje o campo está em alta, o agro é pop, certo? Então nós acabamos tendo que, como consequência disso, a chance de aparecer lá na tua provinha também é gigantesca. Então nós vamos tratar de ver algumas características do campo brasileiro. O senhor Rivaldo está te ajudando para essa prova, tá? Olha lá, ó. Primeiro isso aqui, vem comigo aqui na tela, ó. Uma das grandes características que nós encontramos então do espaço rural brasileiro é essa questão aí, ó. Primeiro, balança comercial do agronegócio, tá? Nossas exportações, importações e o nosso saldo. Então nós acabamos percebendo aí que quando nós falamos de agronegócio, ele contribui muito para a nossa balança comercial. 2014, 2015, 2016 e assim por diante vai seguir a mesma lógica, sendo que sempre existe aí, ano após ano, um salto superavitário, né? A gente tá bem, tá legal. Então, quem é que vai contribuir com tudo isso? Principalmente quem contribui com tudo isso aí é o chamado agronegócio, o agrobusiness. O que seria esse agronegócio, esse agrobusiness, né? Ele seria justamente aquela agricultura que ela é uma agricultura mais comercial. Ou seja, qual que é a lógica dela? Ela funciona assim, vai lá, recebe um investimento muito grande de capital, correto? E esse capital ele é investido principalmente, mas não exclusivamente, na forma de tecnologias. É claro que também nós encontramos a presença do espaço agrário aí vai ser importante, mas a tecnologia mecânica, química e biológica, olha lá, ó, moçada usa, e, me desculpe, com uma intensidade muito grande. Seguindo, o que nós temos aí então? Então nós temos que esse tipo de agricultura, ela é uma agricultura mais voltada principalmente para o lucro. Então se você investe capital, você quer ter retorno. E o que é que dá mais retorno? O que dá mais retorno na agricultura, por exemplo, brasileira hoje, são aqueles cultivos mais voltados para a exportação. Não é à toa que nós encontramos que o principal deles está relacionado com a soja. Então são esses produtos aí, ó, que vão contribuir muito fielmente e muito significativamente para essa composição desse nosso PIB superavitário, nossa balança comercial superavitária aí, né? Bom, pensando nisso, o que nós acabamos encontrando? Então essa agricultura é muito boa, essa agricultura é muito legal, ela transforma o Brasil aí num dos maiores produtores, por exemplo, de alimentos que nós encontramos no planeta. Ó, parabéns ao agricultor. Mas nós não devemos nos esquecer que a nossa realidade também vai comportar um segundo tipo de agricultura.
ela é mais chamada, mais conhecida como agricultura familiar, né? Muitos tratam também de se referir, né, como uma agricultura de subsistência, mas é complicado utilizar esse termo subsistência. Então essa agricultura familiar geralmente é representada pelo pequeno produtor agrícola, que ele trabalha, ele e a família, a maior parte das vezes, em terra dele mesmo. Então o que acontece? Geralmente ele é o contrário do que acontece com o agronegócio, porque ele não tem esse capital e essa tecnologia para dar um apoio para ele. Então automaticamente o que acaba acontecendo? Ele não vai conseguir competir com o grande. Se esse pequeno agricultor for produzir a soja, por exemplo, a soja dele vai ter um custo muito elevado. E por ter um custo muito elevado, como é que fica ele no mercado? Ele vai perder a concorrência. Então, o que sobrou para ele é uma outra quantidade de produtos, que são aqueles produtos que tendem, na maior parte das vezes, a abastecer o mercado interno. É o feijão, é o arroz, é o milho, é a mandioca e assim por diante. Tá? Pensando na realidade brasileira, o que é que nós percebemos aí? Nós percebemos que essa agricultura familiar, ela não recebe tanto apoio e não apresenta o mesmo crescimento do chamado agronegócio. Você tome cuidado lá na sua prova de vestibular. Por que que você tem que tomar esse cuidado aí? Nós temos que tomar esse cuidado por conta de que existe um conceito que está por trás dessa realidade chamado de segurança alimentar. Nesse caso específico, o que é que nós podemos ver como essa tal de segurança alimentar? Então você veja, o Brasil ele é um país que ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, certo? Mas, por outro lado, até um certo número de anos atrás, nós acabávamos tendo que o principal programa social do governo do Estado brasileiro se chamava Fome Zero. Qual que é essa realidade? Tome cuidado para isso, tá aí teu Enem que gosta disso. Alimentamos todo mundo e nossa população, Fome Zero? Então alguma coisa não fecha aí nessa conta. Tome cuidado para isso, né? Essa agricultura ela vem crescendo, e vem crescendo a agricultura comercial, o agronegócio, de uma velocidade que é uma coisa assustadora, né? Qual é a principal área de desenvolvimento dessa agricultura hoje no Brasil? É sem sombra de dúvidas o cerrado. Então o que é que acontece com esse nosso cerrado? A partir principalmente ali da década de 60 e 70, teve o surgimento da nova fronteira agrícola brasileira, né? Esse cerrado, esse clima, de clima tropical, ele basicamente era uma região que ninguém via ele como apropriada para a agricultura, um solo muito pobre, muito ácido. Resolvido o problema, descoberto e resolvido o problema da acidez, houve essa grande corrida e abertura dessa fronteira agrícola aí. E essa fronteira agrícola, ela surgiu ali em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, está entrando a Amazônia dentro, né? Goiás, Tocantins, né? E hoje ela está chegando lá na região Nordeste. E lá nessa região Nordeste, o que a gente chama de novíssima fronteira agrícola, essa palavra esquisitona aqui, ó, Matopibá, né? Então tá aí, ó, que seriam as iniciais dos municípios ou dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Já ouvi, por exemplo, escrito Mapitoba, tá na mesma, é a mesma região. Então é uma nova região do Cerrado brasileiro que a gente conhece como a novíssima fronteira agrícola brasileira. Então a fronteira desses estados, essas divisas, também a produção do soja vem crescendo, sendo que, por assim dizer, o município, que seria a sede de toda a região, o maior município da região, é lá na Bahia, o município de Luiz Eduardo Magalhães. Tá? Então toma cuidado com isso. Bom, quando também a gente continua conversando a respeito de algumas características a respeito de espaço rural brasileiro, essa aqui é uma outra que chama muita atenção, né? A estrutura fundiária brasileira. Daí você pode me perguntar assim, mas o que é isso aí? O que é esse mapa? O que são essas manchas? Essas manchas aí, e aqui, através da nossa legenda, você compreende isso um pouco de forma mais fácil.
ela é uma legenda que ela acaba apresentando o que para nós? Acaba apresentando a chamada estrutura fundiária brasileira. Então, índice Gini da estrutura fundiária. Quanto mais clarinho nós temos aqui, você tem uma melhor distribuição das terras agrícolas. Quanto mais escuro nós temos aqui, você tem uma maior concentração das terras agrícolas, certo? Então, quando nós falamos, por exemplo, aí em estrutura fundiária brasileira, uma coisa que você deve ter muito claro na sua cabeça é o seguinte: bota isso, guarda isso na sua cabeça, né? Falou em estrutura fundiária brasileira, a nossa estrutura fundiária brasileira, ela é concentrada. O que significa isso? Significa que as terras, elas se encontram na mão de um pequeno número de brasileiros, enquanto a grande massa de brasileiros não vai ter acesso a essa terra, correto? Então, quando nós falamos em uma estrutura fundiária, e esse é o exemplo do Brasil, de uma estrutura fundiária muito concentrada, nós acabamos tendo o que como consequência disso? Nós acabamos tendo que isso são características típicas de uma estrutura fundiária mais arcaica. Se nós tratarmos de ir em qualquer um país rico e desenvolvido, América do Norte, a Europa, não tem mais esse trem desses latifúndios gigantescos que muitas vezes ultrapassam a área de muitos países europeus, né? A estrutura vai ser formada por grandes propriedades, difícil, pequenas e médias propriedades rurais aí, certo? Então, devido a isso, temos diversos conflitos no campo. Esses conflitos no campo, eles acabam trazendo o que para nós? Eles acabam trazendo a necessidade de reforma agrária. Temos que distribuir melhor essas terras que muitas vezes elas não são utilizadas. Ah, professor, mas eu sou contra a reforma agrária. Bota na tua cabeça, no dia da prova você não é contra, tá? Que é uma necessidade. Tem muita ideologia por trás disso? Tem. Mas o que a gente não pode esperar também é que fica uma quantidade significativa do nosso território esperando a chamada valorização imobiliária aí. Assim não dá certo, tá? Bom, essa estrutura, a busca pela reforma agrária leva a muito conflito, violência no campo. Volta e meia a gente ouve ver movimento de trabalhador sem terra e latifundiário do outro lado se degladiando pela posse dessa terra aí, né? Qual é a solução para todo este problema? A solução para todo esse problema é a reforma agrária. Não estou dizendo, vamos tomar a terra. Não sei qual é o modelo. Até por conta de que no Brasil nós temos um estatuto da terra. E esse estatuto da terra, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para a execução de uma reforma agrária, porque ele vai tratar de criar diversas categorias relacionadas com as diferentes propriedades rurais. Parte-se da ideia de um módulo rural, né? O módulo rural, então, ele é uma determinada extensão de terra que ele acaba fazendo o quê? Sendo necessário e suficiente para que você tenha, que ele consiga gerar o sustento de uma família de 4 pessoas com uma carga horária de 1000 horas por ano, cada uma dessas pessoas, certo? Então, isso vai variar de região para região. Em uma região ele precisa ser maior o módulo, em outra região ele precisa ser menor. A partir disso, se cria-se também a área do chamado minifúndio, qualquer propriedade agrícola menor que esse módulo. Mas o grande problema que nós encontramos aí relacionado com a classificação desses imóveis rurais, está aqui, ó. Presença dos latifúndios por dimensão. Esses não tem problema nenhum, né? Os latifúndios são as grandes propriedades rurais que elas estão produzindo. Então, desde que continue produzindo, isso é muito legal, é muito bom. É o grande agricultor, é o agronegócio brasileiro. Daí os latifúndios, um latifúndio é com área superior a 600 módulos rurais. Nós temos o latifúndio por exploração, né? O que acaba acontecendo? Esse que é o problema, que é aquela terra que ela não é utilizada, que ela fica basicamente guardada como especulação apenas e exclusivamente, né? Então essa terra da especulação aí,
Isso é um problema e um problema muito grande. E finalmente nós temos a empresa rural. Que consiste essa chamada empresa rural? A empresa rural ela não é nada mais nada menos que aquela empresa voltada basicamente para a produção da agroindústria, né? Então, vai ser também aquela que não interessa a nossa reforma agrária. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.